Mas qual seria a sensação de usar este tipo de armadura? Seria uma armadura muito complicada de se usar, pesada, muito dura. As batalhas ocorriam no verão, com temperaturas acima de 37 graus. Um soldado não conseguiria lutar por muito tempo até sofrer de hipertermia. Os guerreiros que a usavam eram carregados de carruagem, não podiam andar ou correr muito. Sacrificavam a mobilidade e a usabilidade por sua função primordial, a defesa. O capacete original era feito de presas de javali. Seguindo a tradição homérica de construir capacetes usando troféus de caça, fizemos um capacete de osso costurado com linho sobre um chapéu de couro. É maleável e resistente. Apesar de a flecha ter quebrado ao meio uma das placas de osso, a armadura se flexionou, absorvendo a força. Mesmo alvejado a curta distância, o guerreiro sobreviveria ao ataque. Isso! Obviamente, esta aqui é a parte mais vulnerável da armadura. A flecha conseguiu penetrar. Ela atravessou, quebrou a placa de osso e rasgou o revestimento de couro. Desta vez, ele se deu mal. Mas armas e vestimentas poderosas não seriam suficientes para que o rei Agamenon invadisse a fortaleza de Troia. Segundo a Ilíada, os gregos sitiaram Troia por 10 anos sem sucesso. Na época da Guerra de Troia, os gregos ainda não haviam desenvolvido uma tecnologia de sítio. Os troianos resistiram bravamente às forças sitiantes. A construção peculiar dos muros da cidade dificultava a ação de máquinas de sítio convencionais. Fossos construídos ao lado da muralha impediam a aproximação do inimigo. As paredes eram construídas em um ângulo e isto as tornava mais resistentes. Além disso, os troianos defendiam ferozmente sua amada cidade. Sitiar essa fortaleza era uma tarefa difícil. Além de as muralhas serem impenetráveis, seus defensores estavam sempre arremessando armas e jogando pedras. Atualmente, sabe-se que os povos antigos tinham acesso a armas químicas e biológicas. Inúmeras armas químicas e biológicas antigas foram recuperadas, bombas de escorpião, insetos venenosos, nuvens de fumaça. Arqueólogos e cientistas descobriram recentemente que escorpiões eram utilizados em combates na antiguidade. Quando os romanos sitiaram Hatra, localizada no atual Iraque, os defensores usaram potes de cerâmica cheios de insetos venenosos e escorpiões contra os invasores. Também havia armas químicas na antiguidade. A nafta é uma substância química inflamável como o napalm. Os defensores de Hatra eram capazes de lançar essa substância utilizando vasos de cerâmica como estes daqui para destruir as máquinas de guerra e provocar o caos entre os inimigos. Em 1988, em Hama, na Síria, uma incrível descoberta revelou um conjunto de esferas de cerâmica. Estes fascinantes objetos eram granadas de mão milenares. Segundo Homero, os troianos teriam usado o veneno de escorpião para derrotar o guerreiro Aquiles. Na Ilíada, Homero relata a morte de Aquiles, após ser ferido no calcanhar por uma flecha envenenada. Os antigos possuíam armas biológicas e sabiam como causar dor, sofrimento e morte, de várias maneiras. O cerco de Troia durou 10 anos. O rei Agamenon e suas tropas não conseguiram invadir as muralhas de Troia e resgatar Helena. Mas haveria uma última tentativa de derrotar os troianos, que envolvia uma sofisticada máquina de sítio jamais vista nos campos de batalha da antiguidade. Durante 10 anos, o rei Agamenon sitiou a cidade de Troia na tentativa de destruir seus poderosos e ricos moradores.
Ano após ano, as forças gregas velejavam até Troia na tentativa de saquear a cidade e resgatar a rainha Helena. Ao longo dos séculos, é comum ver batalhas sendo travadas sazonalmente. Os comandantes lutavam no verão e voltavam para casa no outono para supervisionar a colheita, a fim de garantir a economia que patrocinava os seus exércitos. A cada ano, quando as forças gregas retornavam para casa, os troianos celebravam a partida do inimigo. Mas, no 10º ano, tudo mudou. Quando os invasores gregos conceberam uma ousada operação secreta. O responsável por arquitetar tal plano foi Odisseu, um comandante grego aliado do rei Agamenon. Ele teria instruído os engenheiros militares a criar uma máquina de sítio diferente de tudo o que existia. Os gregos precisavam de um plano, pois as fortificações e estratégias de defesa troianas eram as mais avançadas da época. Mas seria o cavalo de Troia apenas um mito? Descobertas feitas em Troia sugerem que ele seja mais real do que se imagina. Nos últimos 5 anos foram feitas grandes descobertas em Troia e encontraram uma série de coisas. Sempre acreditamos que Troia fosse uma cidade no topo de um precipício, como este cavalo teria chegado lá em cima. Mas hoje sabemos que havia uma cidade mais baixa, uma grande cidade com muros de tijolos. Este seria o local que os gregos teriam alcançado. Fora das muralhas, havia fossos duplos enormes que cercavam toda a cidade e havia barreiras de madeira. Estava fortificada e bem defendida. Isso começava a fazer sentido. A única maneira de entrar era passando pelas defesas externas. Escavações no local revelam que a montagem da muralha de Troia garantia que ela não fosse derrubada nem pelas mais potentes máquinas de cerco. Através desse ponto, temos uma ideia de quão impenetrável seria a cidade de Troia na época da guerra, no final da Idade do Bronze. Atrás de mim ficava a parte norte da cidadela. Havia fortificações feitas de pedra e tijolos que tinham cerca de 9 metros de altura, com paredes de mais de 3 metros de espessura. Não importa quão sofisticadas fossem as máquinas de sítio, elas teriam fracassado em penetrar na cidade por este lado da colina. Os troianos sabiam que a parte baixa da cidade era mais difícil de defender. Indícios sugerem que Troia era cercada por uma série de fossos para impedir que soldados, carruagens e máquinas de cerco se aproximassem das muralhas. Este fosso tem 4 metros de largura e 2 de profundidade. O fosso era um sistema de defesa eficaz para a época contra infantaria e carruagens. Escavamos este local pois temos uma interrupção no fosso. Este seria o portão principal, a entrada principal de Troia. Se o cavalo de Troia existiu, ele teria passado por aqui, pois esta é a única entrada para a parte alta da cidade de Troia. O plano dos gregos focava na única fraqueza da cidadela, o portão. Odisseu percebeu que sua máquina de sítio tinha de evitar os mecanismos de defesa troianos. Mas será que os engenheiros gregos da época possuíam conhecimentos para criar um aparelho tão sofisticado? E quais são as evidências que apontam a existência desta máquina de sítio?